Irmãos, Gênesis no capítulo 12. Nós vamos refletir nesta noite, irmãos, a respeito do chamado de Abraão. Ou, no caso, até o capítulo 12 aqui, Abrão. Amém? Então leia a sua Bíblia comigo a partir do verso 1, Gênesis 12, 1. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Você pode dar glórias a Deus por isso? Amém? Serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Esse é um texto muito conhecido a respeito de Abraão. Gênesis, irmãos, além de nos apresentar a criação, o maior enredo do livro de Gênesis, dos seus 50 capítulos, é nos apresentar um dos temas centrais das Escrituras. O momento em que Deus, através da vida de um homem chamado Abrão, escolheu um povo para si. Dedicou um povo para si, chamou um povo para si, e disse e prometeu a um homem chamado Abrão, de aproximadamente 75 anos: Abrão, eu vou te fazer um pai de multidões, como cantamos. Amém? Ele diz a Abrão: eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, portanto que você viva pela fé em obediência. Amém? Então você vê o texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, em que Deus escolhe, Ele elege Abrão. Amém? Até aqui chamado de Abrão, você sabe, depois que Deus mudou o nome dele, Ele elege Abrão e a sua casa para ser o seu povo. Amém? Para ser o seu rebanho, para ser a semente que um dia traria ao mundo o Messias, o ungido, aquele que restauraria todas as coisas, aquele que traria ordem a todas as coisas, aquele que traria salvação em suas asas, aquele que traria de volta o homem para Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós temos muito carisma por Abraão. Nós temos e nós cremos e chamamos Abraão de o pai da fé. Amém? Por ele ser este homem que foi chamado por Deus. Além disso, irmãos, Deus disse a Abraão que levantaria dele um povo que seria responsável por abençoar as nações. Nós somos parte disso, irmãos. Nós somos abençoados porque um dia Deus chamou Abraão e o escolheu. Amém? Toda vez, irmãos, que um descendente de Abraão, seja natural ou espiritual como nós, toda vez que ele lê textos como este do livro de Gênesis, ele será levado a dois pontos cruciais da história, irmãos. Primeiramente, a origem. Repita assim comigo: origem. A origem está associada a Abraão, ou Abrão, nesse caso aqui. Amém? O capítulo 12 de Gênesis, ele vem na sequência do capítulo 11, obviamente, amém? Em que nós temos ali uma grande confusão chamada Torre de Babel, em que os homens estavam maquinando coisas ruins, coisas más, eles tinham más intenções. O capítulo 12 então vem nos apresentar o momento em que Deus escolhe um homem para reverter essa história. Amém? A origem está associada a Abrão, ao texto que acabamos de ler. E a segunda coisa, o segundo ponto crucial, irmãos, repita assim comigo: destino. Destino. Toda vez, irmãos, que um descendente, seja natural ou espiritual de Abrão, lê um desses textos, ele também lembra, ele também traz à mente, à memória, o destino que está associado às promessas que Deus fez. Toda vez que eu e você lemos o livro de Gênesis, irmãos, nós estamos lendo os primórdios daquilo que Deus fez, daquilo que Deus prometeu. E muitas das promessas feitas no livro de Gênesis já se cumpriram, e algumas ainda se cumprirão, irmãos. Há uma tentativa de descredibilizar a narrativa de Gênesis, infelizmente, em alguns ambientes evangélicos, cristãos, irmãos. Mas daí nós temos um grande problema: se não cremos em Gênesis, se não cremos na origem, se não cremos na criação, nós não conseguimos crer em mais nada. É a base, irmãos, daquilo que Deus começou a fazer no mundo.
que já estava premeditado, já estava pré-anunciado desde a eternidade, mas que se fez realidade na história. Toda vez que lemos Gênesis, nós lembramos que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele um dia prometeu nos salvar, e Ele cumpriu essa promessa. Ele nos enviou o Seu Filho ao mundo, que morreu em nosso lugar, ressuscitou em nosso lugar, amém? E nos estendeu a vida eterna, em nome de Jesus. Nós lemos aqui o verso 1, 2 e 3, né, irmãos? Em que nós vemos o chamado de Abraão. Repita comigo, o chamado. Amém? A vida de Abraão aqui, irmãos, ela é inserida no texto de Gênesis, né? Na verdade, no final do capítulo 11, onde a Bíblia fala, irmãos, que o seu pai Terá, amém? Abraão, na verdade, sai, o capítulo 12, irmãos, na verdade, ele é o chamado de Deus a Abraão, mas ele não está em ordem cronológica. O que acontece no final do capítulo 11, na verdade, antecede, amém? Ou, na verdade, é depois do que acontece no capítulo 12. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus chama Abraão quando ele estava na cidade de Ur dos Caldeus. E ele estava lá com a sua família. A Bíblia diz que ele sai com o seu pai, chamado Terá, a sua nora, Sarai, né, que até então era chamada de Sarai, né, depois Deus muda o nome dela para Sara. Eles saem de lá juntamente com Ló, sobrinho de Abraão, amém? E eles param na terra, irmãos, de Harã. Eles estavam indo em direção a Canaã, então eles saem de Ur dos Caldeus, mas eles param no meio do caminho, a cerca aproximadamente 880 quilômetros de Ur dos Caldeus. Eles param na metade do caminho, e a Bíblia diz que ali o pai de Abraão morre, amém? Então provavelmente dali Abraão segue a sua jornada em direção à terra que Deus iria lhe mostrar, o que nós chamamos de terra prometida. Amém? Então, esse texto aqui, irmãos, é feito uma menção, uma descrição dos seus pais, da sua esposa, do seu irmão, pai de Ló, que morreu. Amém? Mas não muito mais, irmãos. A Bíblia nos mostra que, na verdade, eles eram nômades, eles peregrinavam, eles não tinham uma origem, eles não tinham uma descendência estabelecida, eles não tinham uma residência estabelecida, eles não fixavam, irmãos, os seus pés por muito tempo, eles andavam, eles eram peregrinos, eles não tinham uma cultura apropriada, uma língua apropriada, um Deus apropriado. Nós não vamos ver isso hoje, irmãos, mas na semana que vem, quando continuarmos o texto, nós vamos perceber uma coisa, irmãos. Abraão, juntamente com os outros povos da terra, seu pai e a sua família, adoravam os astros, a lua. Eles não tinham um Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? A Bíblia não nos mostra um motivo aparente do porquê Deus escolheu Abraão. Ela não nos mostra, irmãos, nenhum preceito, nenhum preconceito de Deus, nenhuma característica de Abraão que fez com que Deus o escolhesse. Sabe como nós chamamos isso, irmãos? Soberania de Deus. Deus é soberano em escolher. Ele escolhe Abraão conforme a sua vontade. Não havia nada em Abraão que chamasse a atenção de Deus, que pudesse fazer com que Deus o escolhesse, que fosse motivo desta escolha. Deus chama pela graça. De graça, pela graça. Amém? Assim como Ele nos chamou, irmãos. Deus continua chamando pessoas, assim como chamou Abraão um dia, pela graça. Não que elas pudessem corresponder, não que elas pudessem dar algo em troca, comprar, merecer, mas sim Deus chama porque Ele ama, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso e porque Ele é soberano sobre a história. Irmãos, entenda uma coisa, que se Deus te chamou, Ele é fiel e justo para te aperfeiçoar para os seus planos eternos. O sucesso da caminhada cristã, irmãos, está em arcar sim com as responsabilidades de obedecer, nós vamos ver isso. Mas também, irmãos, e na verdade a maior parte do tempo ou da disposição, irmãos, da nossa fé cristã, estar em confiar que Deus pode fazer, porque se Ele escolheu, Ele nos capacitará para viver segundo os seus propósitos. Nós aprendemos isso com Abraão, irmãos, que não foi um homem perfeito. A sequência do capítulo 12, na verdade, já no verso 10, Abraão vai parar no Egito e lá, irmãos, ele mente. Mentir é errado, né? A sequência do texto, irmãos, nós já vemos um problema com Abraão.
Amém? Mas nós sempre entendemos uma coisa: Deus é capaz de aperfeiçoar pessoas imperfeitas. Não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós, para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Tudo baseado na graça e na misericórdia de Deus. Amém? O chamado de Abraão que nós lemos aqui, irmãos, ele consiste em duas ordens principais. Amém? Duas ordens, repita comigo, duas ordens. E, irmãos, conectadas, associadas a essas ordens, vêm promessas. Mas promessas, irmãos, que estão condicionadas à obediência de Abraão. Deus pede para ele, Deus manda, Deus ordena, diz a Abraão: se você me obedecer, se você fizer aquilo que eu estou mandando, essas promessas te seguirão. Amém? A primeira ordem, repita assim comigo: sair. Mas com vontade, sair. Sair. Esta é a primeira ordem. Amém, irmãos? E a segunda ordem, vira assim para o irmão que está ao seu lado e diga assim: seja uma bênção. Ser uma bênção. Essas são as duas ordens. Amém? A primeira ordem, irmãos, que nós vemos já no verso 1 ali que nós lemos. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. A primeira ordem de Deus a Abraão, irmãos, consistia em sair do lugar de origem. Mas não só sair do lugar de origem, consistia também em caminhar em direção à promessa. Consistia em andar em revelação. Consistia em caminhar, irmãos, sob a palavra de Deus. Consistia em firmar os passos no Deus que estava chamando. Sair. Esta era a primeira ordem, irmãos. Deus disse: Abraão, se você sair, eu te revelarei o resto. Repare, irmãos, que para que Abraão soubesse daquilo que viria à sua frente, daquilo que estava destinado a ele precisava sair. Amém? Repare, irmãos, que esta ordem ela lembra um pouco, irmãos, daquilo que Deus disse ao casal no jardim: deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só. A formação de uma nova família consistia em se desvincular de outra. Para que fosse reconhecida uma nova estrutura familiar, o casal, especialmente o homem, precisava sair da casa dos seus pais. Nós veremos isso na sequência, irmãos, e o quanto isso foi importante para Abraão, se desvincular do passado. Porque Deus queria se revelar a ele, e com essa revelação viria, irmãos, as promessas, mandamentos, uma forma de viver, uma forma de adorar, uma forma de se portar, que não consistia com aquilo que Abraão vivia no passado. Na casa dos seus pais, como eu disse, a sua família adorava, irmãos, os astros, a lua, porque essa família andava pelo mundo, peregrinava entre os povos, irmãos, e provavelmente adquiriam costumes, adquiriam religião, adquiriam deuses. Abraão não poderia viver assim se quisesse viver debaixo, irmãos, da bênção do Deus Todo-Poderoso que se revelou aqui, o Jeová. Você entende isso, irmãos? Sair, era necessário sair, assim como o homem sai da casa dos seus pais para se unir à sua esposa, numa relação conjugal, para se fazer uma só carne, diante de Deus e dos homens, é necessário se desvincular, para se criar uma nova aliança. Repita comigo: aliança. Nós estamos falando de aliança aqui, irmãos, você precisa entender isso na sua mente. Está sendo firmada uma aliança entre Deus e um homem chamado Abrão. Na sequência do texto, irmãos, que Deus faz uma aliança com Abrão no capítulo 15, ele pede que Abraão circuncide os seus filhos e a si mesmo. Este era o sinal da aliança. Então era necessário sair. Isso me faz lembrar também, irmãos, o ide. Ide por todo? Por onde, irmãos? Por todo o mundo. O que Deus diz a Abraão? Você será uma bênção a todas as famílias da terra. O que Jesus disse no ide? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas
as nações. Meu irmão, um dia Deus nos chamou para sair. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Enquanto vocês estão indo, espalhem a mensagem. Enquanto vocês estão indo, vocês serão uma bênção. Vocês serão sal da terra, luz deste mundo. Vocês serão o perfume de Cristo entre as nações. Enquanto vocês vão. Você está me acompanhando? Então, ir. Mas para ir precisa de fé, irmãos. Para sair precisa de fé. Repare, você vai entender uma coisa aqui, irmãos. A obediência de Abraão está conectada à sua fé. É necessário ter fé para obedecer. Nós falamos de perdão aqui na semana passada, nós usamos o texto de Mateus 18, mas lembre-se que tem um outro momento, irmãos, nos evangelhos, em que Jesus está falando de perdão e Pedro diz, então aumenta a nossa fé, porque parece que é impossível perdoar. Para obedecer é necessário fé. Mas fé, meu irmão, não é pisar no escuro, como muitos pensam. Fé é andar sobre revelação. Fé não é pisar no escuro, mas sim andar sob a palavra de Deus. Irmãos, fé é andar debaixo daquilo que Deus está prometendo, crendo que Ele é fiel para cumprir. Abraão foi justificado porque ele creu em Deus. Fé não é andar no escuro, irmãos. Fé é confiar na provisão de Deus. Você crê que Deus é capaz de providenciar? Uma das características de Deus é ser provedor. Abraão soube muito bem disso. Afinal de contas, o Jeová Jiré apareceu para ele num monte e disse: eu vou prover o cordeiro, Abraão. Provisão. Como que um homem sai da sua casa? Um homem que até então a sua mulher era estéril, não podia ter filhos. Um homem sai da sua casa levando o seu filho, lenha, fogo, cutelo, mas não leva um cordeiro. E é capaz de dizer, eu vou com o menino e volto. Fé. Deus proverá o cordeiro para si. Foi o que ele disse ao seu servo, foi o que ele disse ao seu filho, Deus proverá. Fé não é andar no escuro, é confiar na provisão de Deus, irmãos, e que Deus pode transformar o que não se vê naquilo que se espera. Essa é a definição do autor de Hebreus no capítulo 11. Repita assim comigo: Deus pode transformar o que não se vê no que se espera. Fé. E as promessas aqui, irmãos, que estão condicionadas a esta primeira ordem, a ordem de sair, de caminhar, de ir, elas vão bem na direção, irmãos, daquilo que também era responsabilidade de Abraão. Ele tinha a responsabilidade de obedecer. Amém? Repare, Deus diz para ele: deixe a sua terra natal, deixe a sua parentela, deixe a casa do seu pai. Amém? E vá para o lugar que eu te mostrarei. Mas agora pense comigo, irmãos. Abraão deixaria a sua terra natal. E Deus estava prometendo um lar eterno. Não só para ele, mas para a sua descendência. Neste momento, talvez Abraão não entendesse completamente os planos de Deus. Mas você sabe muito bem, irmãos, que quando Deus está falando para Abraão de sua descendência, sua semente. Amém? No verso 7 ele fala isso. Nós não vamos ler hoje, irmãos. Mas ele fala de semente. Ele está falando de Cristo. Ele está falando do descendente que se levantaria um dia. Irmãos, nos foi prometido um lar eterno, porque um dia Deus levantou um homem chamado Abrão. E disse que da semente dele viria esta provisão. Agora, irmãos, Deus pede para que ele saia da casa dos seus pais, da sua terra natal. Amém? Mas Deus está dizendo isso a um sem terra. Saia da sua terra natal para um lugar que eu te mostrarei. Mas ele era sem terra. Como isso, irmãos? Precisa de fé. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, você vai ganhar isso, mesmo que não seja realidade ainda. Mas eu vou trazer a realidade, porque para mim já é.
Para mim já aconteceu, Abraão. Eu já determinei, você vai ganhar um lar eterno, se crer. Era necessário arcar com a responsabilidade de sair da sua terra natal para ganhar um lar eterno. Você saiu um dia também, irmãos. Entre nesta história, você saiu um dia. Qual que era a sua terra natal? Qual que eram os seus costumes? Qual era a sua vida? No que era baseada a sua história? Como você se portava? O que você fazia quando levantava e quando deitava? Qual era a sua terra natal quando você saiu em direção ao lar eterno? Qual, irmãos, era a sua situação quando você saiu do Egito? Qual era a sua situação quando você saiu do vale da morte? Quando você saiu do império das trevas em direção... Irmãos, você está saindo. Você está indo. Amém? Você já encontrou a terra prometida, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso descanso eterno. Mas você está saindo em direção à Nova Jerusalém. E ela um dia se manifestará, meu irmão. O lar eterno, a cidade eterna, a habitação eterna, lugar de justiça, de paz, de abundância para todo sempre. Você está saindo. Repare que Abraão, irmãos, tinha que arcar com a responsabilidade de deixar os seus parentes, o seu pai, a casa do seu pai. Mas Deus está dizendo, se você fizer isso, você vai ganhar uma família ainda maior. E a sua família, Abraão, será a origem do meu povo, disse o Senhor. Irmãos, mas ele está dizendo isso a um homem cuja mulher, já de idade avançada, era estéril. Ele está dizendo isso a um homem de 75 anos, que talvez não tivesse mais muita vitalidade, mas entenda uma coisa, os jovens se cansam, o Senhor não cansa. A nossa vitalidade vai embora, irmãos. Vivemos por pouco tempo, talvez 70, 80 anos, a Bíblia diz. Alguns vivem mais, mas depois dessa idade é só canseira e enfado, diz Moisés. Irmãos, aquilo que Deus prometeu não depende da nossa força, não depende da nossa vitalidade. Se Ele é capaz de reverter uma situação em que uma mulher de idade avançada é estéril, o que Ele não pode fazer, meu irmão? O que é difícil demais para o Senhor? Repare, deixe a casa do seu pai, deixe o seu ambiente familiar, irmãos. Algumas pessoas que o rodeavam, talvez amigos, conhecidos, pessoas que faziam parte da sua conexão, os seus elos, o seu coletivo. Saia deste lugar para peregrinar com a sua esposa e o seu sobrinho Ló em direção a outro lugar. Se você sair, eu te farei uma nação ainda maior. Eu imagino Abraão olhando para si, para sua esposa Sarai estéril. Como isso? Deus providenciaria. Irmãos, além disso, irmãos, o custo de crer, de confiar, a responsabilidade, irmãos, de ir em direção a uma terra que eu te mostrarei. Repita comigo, mostrarei. Ou seja, irmãos, Deus pede algo para Abraão que Abraão ainda não podia ver, que ele ainda não podia tocar, que ele ainda não podia palpar. Mas só que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé e não por aquilo que vemos, não por aquilo que tocamos, não por aquilo que sentimos, porque somos instáveis. Nós andamos por fé, aquilo que não era realidade do ponto de vista natural, irmãos, com a garantia de Deus, aconteceria. Você entende uma coisa, que quando Deus te faz promessa, Ele empenha o seu nome, irmãos, como garantia? Dá para confiar nesse Deus? O Deus que coloca o seu nome no juramento e diz, eu, o Senhor, prometo. Garantia, irmãos. A garantia que o Senhor lhe faria conhecido. Ele diz, eu engrandecerei o seu nome. Irmãos,
Vai saber se Abraão tinha isso em mente. Se era um pedido dele, se era um desejo, ter o nome engrandecido. Veja que Deus diz: se você viver pela fé, eu engrandecerei o seu nome. Se você arcar com o custo de crer, de confiar, de ir, eu crio do nada, Abraão, o que não existe. Quem aconselhou o Senhor na criação, irmãos? Quem já tinha feito algo para que o Senhor se baseasse no momento em que Ele criou todas as coisas? Ninguém. Só Ele é capaz de criar do nada algo que não existe. Só Ele é capaz de reverter circunstâncias impossíveis. O povo de Deus está deixando de confiar que o Senhor pode curar, de que o Senhor pode libertar, de que o Senhor pode restaurar. O povo de Deus está deixando de confiar de que o Senhor pode trazer do vício, das drogas, da sarjeta, pessoas que estão jogadas na lama. Se Ele é capaz de criar algo do nada, irmão, sem pedir conselho a ninguém, eu tenho certeza que Ele pode intervir na sua vida. Ele pode intervir na sua história, assim como interviu na história de Abraão, que talvez fosse um homem desconhecido para todo sempre, se o Senhor não o tivesse chamado. Você tem noção que um dia você entrará nos portais da glória e será chamado pelo nome? O Cordeiro de Deus abrirá o livro e te chamará pelo nome. Você tem noção disso? Quer maior engrandecimento que isso, meu irmão? O que você está buscando neste mundo? Que tipo de aplauso você está buscando neste mundo? Que tipo de relevância você está buscando neste mundo que se compara a um dia ser chamado pelo nome, pelo Senhor Jesus? Nada, nada se compara. A segunda ordem, irmãos, que eu já estou quase sem voz. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Talvez a primeira ordem seja difícil, mas essa não é menos. Não é menos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas hoje dentro das igrejas pedem uma bênção no Senhor e não entendem que o Senhor abençoa para abençoar. Querem reter bênção, querem ser depósito de bênção, mas nunca querem abençoar. Recebem a bênção e entregam em gratidão. Recebem a bênção e nunca entregam generosidade. Eu caminho, irmãos, na igreja há muitos anos e eu vejo isso acontecer mais nítido, mais claro que o sol. Como tem pessoas que pedem e recebem, porque Deus é misericordioso, mas elas nunca têm nada para contribuir. Nunca têm nada para oferecer, nunca são bênção na casa de ninguém. Nunca são bênção para a família de ninguém. Nenhuma oração são capazes de fazer. Ser uma bênção. Não é fácil, irmãos. Deus prometeu abençoá-lo, mas ele teria que ser uma bênção. Abraão, irmãos, e os seus descendentes, agora nós, os descendentes espirituais, nós carregamos o compromisso, irmãos, de espalhar as bênçãos de Deus na terra. Nós somos chamados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança. Nós somos responsáveis por espalhar isto nesta terra, enquanto aguardamos a volta do Senhor. É maravilhoso ser abençoado. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Sabe o que eu lembro aqui, irmãos? Do que Deus disse ao casal no Éden. Multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre a criação. Dominar, estender, alargar as tendas, se espalhar, se multiplicar e espelhar a glória de Deus. Governar neste mundo a partir dos nossos pequenos centros e se espalhar, mostrando ao mundo quem vive e reina para todo sempre. Nós temos essa responsabilidade, irmãos.
Amém? Sabe por quê, irmãos? Não era sobre Abraão apenas. Não era sobre Abraão o que Deus estava fazendo. Não era apenas, na verdade. É sobre os planos eternos de Deus. Irmãos, precisa entender uma coisa. O que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, não tem a ver só com você. Não tem a ver com você simplesmente se fechar dentro do seu núcleo e ignorar o resto. Deus não está disposto a abençoar, irmãos, negócios humanos, interesseiros, cobiçosos. Deus tem propósitos que são muito maiores do que os nossos. O crente canta, os teus sonhos são maiores do que os meus. Na canção é muito bonito. Muita bênção, muita responsabilidade, irmãos. Deus estava abençoando um homem chamado Abrão, para através dele abençoar muitos. Amém? Deus estava chamando um homem chamado Abraão, desculpa da redundância, e dizendo: você será pai de multidões, mas muitos filhos, muita paternidade. Nós estamos vivendo uma geração com ausência de paternidade. A figura paterna ou vai embora buscar cigarro e não volta nunca mais, ou é ignorante, desinteressada, ou simplesmente desaparece, ou nunca ninguém. Às vezes tem mães que não sabem quem é o pai. E sabe o que é pior? Nós estamos vivendo uma geração que está desvalorizando os pais. Afinal de contas, tem dia dos pais, que tem pessoas que se manifestam na internet e diz que dia desnecessário. Coitado das pessoas que não têm pais. Não deveria ter esse dia. Não deveria dar tanta importância a esse dia. Pai? Que retrógrado. Pai? Ele me disse não um dia. Por que eu devo prestar alguma honra, alguma homenagem? Era uma responsabilidade ser pai. Deus disse a Abraão: ordena a tua casa. Deus disse isso a Ezequias: Ezequias, você vai viver por mais 15 anos, mas põe a tua casa em ordem. Não tem a ver só com você. A bênção da cura, Ezequias, tem a ver com você ordenar a sua casa, que provavelmente estava muito bagunçada. Nós sabemos muito bem que Ezequias não fez isso, irmãos. E o futuro foi comprometido. Muitos filhos, muita paternidade. Ser uma bênção. Abraão carregava o peso, irmãos, de ser o portador da bênção de Deus nesta terra. Você foi selado com o Espírito Santo e carrega o mesmo peso, o mesmo chamado. Amém? E você percebe uma coisa, irmãos, com base na obediência ao mandamento de ser uma bênção, as promessas, irmãos, elas vinham na mesma medida. Amém? Quem desrespeitasse Abraão, desrespeitava a aliança que ele carregava. E com isso, irmãos, estava desrespeitando o próprio Deus. Quem desrespeitasse Abraão estava rejeitando o Deus que ele servia. Amém? E os planos que ele tinha para a humanidade. Mas repare uma coisa: quem reconhecesse, irmãos, que Deus andava com Abraão e que Abraão andava com Deus, podia usufruir da mesma aliança. Podia estar debaixo, irmãos, do mesmo propósito. Se com respeito, se com reverência, se colocasse e entendesse aquilo que Deus queria fazer através daquele homem, podia usufruir das promessas. Amém? Então você percebe, irmãos, que conforme Abraão obedecia isso, e as pessoas não negavam que Deus estava com ele, se achegavam, irmãos, também à verdade, se achegavam à justiça de Deus pela fé, e podiam experimentar do Deus Todo-Poderoso, podiam se relacionar com o Criador e Redentor. Amém? Então, irmãos, quem se unia a Abraão, para andar com Deus, irmãos, amém? Era parte destas famílias que seriam abençoadas por toda a terra. Amém? Ou seja, irmãos, porque viveu pela mesma fé que Abraão,
porque creu da mesma forma e confiou em Deus da mesma forma, qualquer pessoa poderia usufruir da mesma aliança que Deus tinha com Abraão. Nós sabemos que o povo de Deus hoje é um povo espiritual. Deus ainda tem propósitos com Israel, mas Ele queria levantar de Israel o Messias. Hoje quem se une a Cristo é filho espiritual de Cristo, irmão de Abraão, filho de Abraão espiritualmente. Quando nos unimos a Cristo, experimentamos das mesmas promessas, irmãos. Amém? Sabe por quê, irmãos? E aqui eu encerro. Abraão, na verdade, é uma figura de Cristo. Amém? Abraão, na verdade, era uma figura de Cristo. O que acontecia com Abraão, os planos de Deus e os propósitos de Deus para Abraão, representavam aquilo que viria a se cumprir por completo no Messias. No ungido, no Cristo, no Salvador, no Redentor preparado. Repare que Deus diz ali, irmãos, no verso 3, depois que ele diz, seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em você, por meio de ti, Abraão, as pessoas serão abençoadas. É por meio de Cristo que nós chegamos às bênçãos eternas. É por meio de Cristo, irmãos, que nós nos achegamos ao Deus Todo-Poderoso. Repare, irmãos, que Deus usou Abraão, Deus usou Israel, Deus usou Moisés, Deus usou Davi, Deus fez as alianças, amém? Deus usou os profetas, Deus usa as escrituras, mas um dia usou o Messias para vir ao mundo, irmãos, e nos reconectar com Ele de uma vez por todas. E agora saiba de uma coisa, Deus quer usar você também, para através de você, se você obedecer e ser uma bênção, abençoar outras pessoas. Você consegue crer nisso, irmãos? Amém? Cristo, irmãos, em Cristo há uma nova e superior aliança, com novas e superiores promessas. Em Cristo, irmãos, está firmada não mais pela circuncisão, não mais por um ritual, não mais por uma lei ou observação, mas no sangue de Cristo está firmada esta nova aliança. Amém? Aquele que come e bebe do meu sangue faz parte de mim, é meu filho, é meu herdeiro, é abençoado por mim e usado para abençoar. Amém? Para encerrar, quero que você abra, irmãos, em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3, a gente vai ler o verso 6 em diante. Gálatas 3, verso 6. Amém? A Bíblia nos diz assim, meu irmão: da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Amém? Por quê, irmãos? Porque o justo viverá pela fé. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Amém? Lembre-se que as pessoas arrogavam para si esse título, filhos de Abraão. E Jesus dizia, olha, até destas pedras eu posso levantar filhos de Abraão. Filhos de Abraão são aqueles que creem. Nós estamos conectados e ligados ao Pai das promessas, o Pai da fé, porque cremos em Cristo Jesus. Leia o texto comigo. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas obras, ou o Evangelho, a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Agora eu leio o verso 16, irmãos. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falado de muitos, porém como falado de um só,
e ao seu descendente, que é Cristo, a semente de Deus, o descendente de Deus, aquele que desceu do céu, o pão vivo que desceu no céu, a luz deste mundo, em nome de Jesus. Irmãos, para encerrar aqui, preste atenção. Em Cristo nós somos unidos, irmãos, na mesma fé que Abraão andou. Nós somos unidos na mesma fé, irmãos. O Evangelho foi anunciado com antecedência a Abraão, irmãos, de que Deus nos providenciaria um descendente perfeito, um Salvador divino, irmãos, que nos abençoaria com bênçãos ainda maiores, irmãos, superiores do que as prometidas ao Pai da fé. Amém? Bênçãos que não têm a ver, irmãos, só com o plano terreno, tem a ver com o plano eterno. Repita assim comigo: um lar eterno, uma família eterna, glorificação eterna. Amém? Hoje nós somos filhos espirituais de Cristo, irmãos. Somos irmãos de Abraão, o pai da fé. Nós servimos, irmãos, ao mesmo Deus, porque vivemos pela fé na justiça que Deus promoveu a todas as nações, irmãos. Em nome de Jesus, através do sacrifício de Cristo, nós temos a responsabilidade, irmãos, de, assim como Abraão, espalhar esta aliança. Em nome de Jesus, por todos os lugares, irmãos, por onde nós estendemos as nossas tendas, por onde peregrinamos nesta terra, irmãos, onde não ficaremos para sempre. Não é o nosso lar eterno este lugar aqui. Nós somos estrangeiros, passageiros. Mas enquanto estamos indo, enquanto estamos caminhando, irmãos, há sobre nós a responsabilidade de chamar pessoas para viver debaixo da mesma aliança, do mesmo propósito, com a fé, irmãos, de que as promessas estão firmadas num sangue genuinamente santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Amém? Se coloque de pé, meu irmão.